Irmãos, vamos abrir a Escritura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ler no capítulo 4, os versos 5 a 8. Antes de fazer essa leitura, eu quero expressar a minha satisfação, a minha alegria por estar passando este sábado e domingo aqui com a querida Igreja Presbiteriana de Brasília, usufruindo da hospitalidade fraterna dos irmãos e podendo compartilhar alguma coisa tanto acerca da história da igreja quanto também da palavra de Deus. Quero expressar a minha apreciação pelos queridos colegas que estão aqui à frente da igreja, o reverendo Weber, o reverendo Reiner, o reverendo Jailson, também o reverendo Adail, a quem tive o prazer de rever hoje pela manhã. Também a minha gratidão ao presbítero Alex, o superintendente da escola dominical, com quem eu vim mantendo contato por e-mail por diversas vezes nesses últimos meses. E, de maneira especial, aos meus queridos hospedeiros, então, o presbítero Oswaldo, a dona Nancy Casaleiro, a minha gratidão, o meu reconhecimento pela maneira tão carinhosa como tem me recebido no seu lar nestes 2 ou 3 dias. Queridos, ontem à noite e hoje pela manhã nós falamos muita coisa sobre história, né? Talvez uma das ênfases mais importantes das nossas colocações foram mais no âmbito da história, mas agora, neste culto da noite, encerrando esta minha participação aqui nesta oportunidade, nós gostaríamos de nos concentrar mesmo numa mensagem de teor mais especificamente bíblico. E por isso nós escolhemos essa passagem muito conhecida, mas a qual sempre vale a pena retornar pelo seu valor para nós como Igreja de Cristo Jesus. Então, quero convidar a atenção dos irmãos para que façamos a leitura desse texto aqui de Filipenses 4, nos versículos 5 a 8. Então, apenas 4 versículos aqui deste capítulo final da Epístola aos Filipenses. Então, diz assim o apóstolo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oremos ao Senhor. Ó Pai, tendo lido a Tua santa palavra, nós te pedimos que Tu nos abençoes agora, ao refletirmos sobre ela, sobre os seus ensinos, sobre as suas exigências, ó Pai, as suas exortações em relação à nossa vida cristã. Que esse texto, Senhor, abençoado pelo Teu Santo Espírito, possa servir de edificação para os nossos corações e para as nossas vidas nesta noite. É a nossa oração por Cristo Jesus. Amém. Se os irmãos recordam, aqueles que estiveram aqui na parte da manhã, eu comecei a minha mensagem matinal falando a respeito de um livro que foi escrito
por aquele notável missionário norte-americano que trabalhou em Lavras, no sul de Minas, que foi o reverendo Gammon. Pois bem, o reverendo Gammon, além de ser um educador, de ter dedicado a sua vida para a educação, primeiro em Campinas, onde havia o Colégio Internacional, e depois lá em Lavras, com o Instituto Evangélico, que hoje tem o seu nome, Instituto Presbiteriano Gammon. Então, além da sua grande contribuição no âmbito da educação, o reverendo Gammon também foi um extraordinário evangelista e plantador de igrejas. Então, ele viajava a cavalo ali pelo sul de Minas, em torno de Lavras, visitando muitos pontos, e uma das cidades visitadas pelo reverendo Gammon foi a cidade de Piumhi. E ali surgiu, então, uma igreja presbiteriana. E alguém, mais tarde, se referiu à igreja presbiteriana de Piumhi, ali no sul de Minas, como, vejam que interessante essa designação, a igreja de Filipos do reverendo Gammon. Então, das várias igrejas que ele fundou, dos vários trabalhos que ele iniciou, alguém caracterizou esse em particular como a igreja de Filipos do reverendo Gammon. Por quê? Bom, se nós conhecemos as cartas de Paulo, nós sabemos que uma das igrejas que deram maiores alegrias para o grande apóstolo foi exatamente a igreja de Filipos. Se nas outras cartas de Paulo nós encontramos algumas tensões, algumas palavras sérias de repreensão por parte do grande apóstolo, de um modo geral, o tom de Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, é extremamente amistoso, extremamente afetuoso. E a gente percebe, então, lendo os 4 capítulos dessa carta, que esta era, de fato, uma igreja que dava muita satisfação e muita alegria ao coração daquele servo de Deus do passado. Daí, então, essa designação da igreja de Piumhi como a igreja de Filipos, do reverendo Gammon, porque ele também teve muitas alegrias, esse missionário, teve muitas alegrias no seu trabalho ali, junto à comunidade presbiteriana daquela cidade. Pois bem, irmãos, quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, fazendo algumas considerações assim um pouco de caráter geral, antes de entrarmos no nosso tema específico para hoje à noite, mas quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que, de um modo geral, tudo o que está nessa carta, todo o seu conteúdo se encaixa em 3 categorias de materiais. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo usa essa carta, como de fato usa várias de suas outras cartas, para dar informações a respeito de si mesmo. Então nós encontramos aqui e ali diversas seções, diversos trechos da carta de Filipos, onde Paulo cientifica, onde Paulo informa os filipenses a respeito da sua situação e dos seus planos. Então, esse é um material muito interessante que nós encontramos nas cartas de Paulo e, sem dúvida, aqui na carta aos Filipenses. Um segundo tipo de material que nós encontramos nessa epístola, e que certamente é o tipo mais importante de conteúdo que a epístola contém, é aquela apresentação que o apóstolo Paulo faz das grandes e solenes verdades da fé. Aquilo que nós chamamos o Evangelho. Os grandes atos redentores de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, esses materiais também estão fortemente presentes aqui na Epístola aos Filipenses. Mas existe ainda um terceiro tipo de texto que nós encontramos aqui nessa carta. Então, além das informações sobre Paulo, além da apresentação das grandes verdades do Evangelho, nós encontramos entremeados, dispersos ao longo do texto dessa epístola, várias exortações, vários imperativos dirigidos pelo apóstolo aos crentes daquela igreja. E entre esses imperativos nós temos exatamente os que nós acabamos de ler, onde Paulo diz, seja, é um imperativo, não é? Seja a vossa moderação, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e assim por diante.
Então, nós poderíamos qualificar essa passagem como as exortações finais de um pastor. O apóstolo Paulo, já concluindo a carta aos Filipenses, dirige esse último conjunto de exortações àquela igreja tão querida, tão amada, no sentido de que eles sejam fiéis, no sentido de que eles sejam zelosos na sua vida cristã e na sua caminhada com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia que a igreja de Filipos estava enfrentando uma série de dificuldades, uma série de desafios muito importantes, muito significativos, estava enfrentando oposição, estava enfrentando alguma forma de intolerância, de perseguição por parte daquela sociedade pagã greco-romana circundante ali na cidade de Filipos. E Paulo está consciente também de que havia algumas dificuldades internas na vida daquela igreja, e tendo tudo isso em mente, então, ele dirige a eles estas exortações de caráter intensamente prática, relacionadas tanto com a vida pública deles como cristãos, como também para a situação vivida no seu interior, situações bastante pessoais e bastante íntimas também vividas pelas pessoas daquela comunidade. Então, nós gostaríamos de destacar alguns aspectos aqui, com base nesses versículos, e que podem ser úteis para a nossa instrução, para a nossa edificação e também para nos preparar para enfrentarmos o mesmo tipo de situações que, sem dúvida, são muito frequentes nas nossas próprias vidas, hoje, tanto tempo depois da época dos Filipenses. Eu diria que no versículo 5 aqui do nosso capítulo 4, Paulo está nos exortando a cuidar do nosso testemunho. Então, essa seria a primeira ênfase, a primeira colocação que gostaríamos de fazer nessa noite, cuidando do testemunho. E as palavras de Paulo são: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É interessante que o apóstolo começa com uma palavra que pode ser traduzida de várias maneiras. Essa palavra aqui, que na nossa tradução está colocada como sendo moderação. Em outras traduções, nós encontramos aqui tolerância ou paciência, solicitude, uma mente paciente, numa outra tradução, modéstia, equidade, mas principalmente a ideia de um espírito gentil, de gentileza. Então vejam que exortação interessante que Paulo dirige aos Filipenses e a nós. Seja a vossa gentileza conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, aqui Paulo se refere a alguma coisa que vai além da mera justiça, uma atitude de generosidade em relação aos outros, espelhando o próprio exemplo de Cristo Jesus, demonstrado tantas vezes no seu ministério, como, por exemplo, naquele episódio da mulher adúltera que todos nós conhecemos, lá dos evangelhos. Aquela mulher surpreendida em adultério, levada a Jesus, e é relembrada a lei que dizia que pessoas naquele tipo de situação deviam ser apedrejadas, e Jesus certamente conhecia essa lei, mas Jesus demonstra uma profunda generosidade, uma profunda misericórdia em relação a ela, e a livra daquela situação tão difícil que possivelmente resultaria, então, na sua morte. O apóstolo Paulo está nos exortando, nos convidando e nos desafiando a termos o mesmo espírito generoso e gentil e caridoso que foi demonstrado por Cristo Jesus. A ideia, irmãos, é de uma conduta cordial, atenciosa e cortês, um componente certamente central na verdadeira ética relacional cristã. Mas é interessante que o apóstolo Paulo faz aqui duas qualificações, ele apresenta duas condições. Primeiro, essa conduta deve ser conhecida. Então, nós temos aqui a expressão, seja a vossa moderação
conhecida, ou seja, evidente, algo que se destaca. Não pode ser uma coisa secreta, né? Uma coisa que passa assim despercebida, que as pessoas têm que fazer força para descobrir, né? Deve ser uma coisa evidente na nossa vida, na nossa conduta, no nosso proceder. Essa gentileza, essa cortesia, essa bondade, esse espírito generoso em relação aos outros, que nos deve caracterizar como cristãos nos nossos relacionamentos. Mas Paulo acrescenta ainda uma outra informação interessante: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, por difícil que seja, meus irmãos, nós devemos demonstrar essa atitude em relação a todas as pessoas. É claro que em relação a algumas pessoas é fácil demonstrar essa atitude. Existem pessoas das quais é fácil se gostar. Pessoas que são naturalmente amáveis. Mas isso não é verdade em relação a todos, nós sabemos muito bem disso. E, no entanto, o apóstolo Paulo diz que essa nossa atitude deve ser conhecida diante de todos os homens. Nós não devemos ser seletivos, nós devemos demonstrar esse amor de Cristo, essa generosidade, essa gentileza, essa cortesia de Cristo em relação a todas as pessoas. Isso tem a ver com o nosso testemunho. O apóstolo está preocupado exatamente com a conduta e o testemunho dos cristãos diante da sociedade em que eles viviam. O apóstolo está querendo mostrar aos filipenses e a nós que o que eles faziam dizia muito sobre quem eles eram e sobre aquele a quem eles serviam. Vejam a dificuldade aí para nós, irmãos. A nossa conduta, a nossa atitude em relação às pessoas dizem muito, muito sobre quem nós somos e sobre aquele a quem nós servimos. Por isso que essa questão aqui colocada pelo apóstolo Paulo é tão importante, é tão central, é tão essencial para as nossas vidas. Eu perdi o meu pai no ano passado. Meu pai foi um pastor muito dedicado, muito operoso lá no sul do Brasil, Santa Catarina, depois muitos anos no Paraná. Faleceu aos 96 anos de idade. E uma das melhores recordações que eu, a minha mãe, os meus irmãos e os demais queridos temos a respeito do meu pai foi exatamente nessa área aqui da qual eu estou falando. Um homem conhecido pela sua simpatia, pela sua generosidade, pela sua imensa facilidade de fazer amigos, de se aproximar das pessoas de todos os tipos. Então, é uma das coisas pelas quais nós somos profundamente gratos a Deus na vida do meu pai, a maneira como ele exemplificou essa tão importante virtude cristã. Para reforçar essa exortação, o apóstolo Paulo acrescenta um argumento poderoso, no final ainda desse versículo, do qual estamos tratando. Perto está o Senhor. Essa expressão tem sido entendida de duas maneiras. Perto no sentido de que ele acompanha e observa as nossas vidas, mas também a possibilidade de ser perto no sentido de que a sua volta está próxima. Mas, de qualquer maneira, seja uma ou outra interpretação, o que Paulo quer dizer é que o Senhor se interessa por isso. Quando a nossa moderação, a nossa gentileza, o nosso coração e espírito generoso é manifestado diante das pessoas, ou não, Deus se interessa por isso. Isso é uma coisa que afeta o nosso Deus. Ele não fica indiferente a isso. Ele quer estar envolvido nesse processo. E, sem dúvida, irmãos, nós só poderemos cumprir este preceito bíblico se o próprio Senhor Deus estiver nos assistindo e nos sustentando e nos impulsionando nessa direção. Nós sabemos quantas vezes como é difícil fazer isso que o apóstolo Paulo
estava dizendo aos filipenses e a nós também, e, portanto, nós precisamos continuamente da assistência do Deus Trino, do Santo Espírito de Deus, para que Ele nos capacite a ir, muitas vezes, além de certas características próprias, ir além do nosso temperamento natural, do nosso gênio, e cumprirmos este preceito tão importante do Evangelho de Cristo e do nosso testemunho diante das pessoas a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Então, essa é uma primeira exortação que eu creio extremamente relevante, extremamente pertinente, extremamente necessária para nós hoje. Claro que muita coisa mudou desde a época dos filipenses, né, no transcurso desses 2000 anos, mas o ser humano, na sua essência, continua exatamente o mesmo, né? E, sem dúvida, a mesma importância que essa exortação teve para os filipenses, ela tem também para nós hoje, tanto tempo depois. Então, nós devemos nos questionar continuamente: Senhor, eu tenho tido essa atitude? Será que o meu testemunho, através de uma conduta e de uma atitude respeitosa, cortês e generosa em relação aos outros, tem falado alto a respeito da minha fé, a respeito do meu Senhor também, daquele a quem sirvo diante das pessoas? Muito bem. Mas o apóstolo Paulo continua aqui falando aos filipenses, né, fazendo as suas exortações, colocando os seus imperativos diante deles. E, em segundo lugar, o apóstolo Paulo os exorta a cuidar das suas emoções. Cuidar do testemunho e cuidar das suas emoções, e nós vemos isso aqui principalmente nos versículos 6 e 7. E é interessante que essa exortação tem uma dupla dimensão, porque ela é tanto uma exortação coletiva quanto individual. Quando Paulo diz: não fiquem ansiosos por causa de nada, é o que nós temos aqui no versículo 6, não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados, preocupados em relação a nada, certamente Paulo está se referindo, em primeiro lugar, a algumas preocupações coletivas que os filipenses possuíam, principalmente quanto à sua segurança como igreja. Os filipenses, como eu disse há pouco, estavam sendo ameaçados por uma série de perigos, uma série de tensões, uma série de manifestações de intolerância lá naquela sociedade em que eles viviam. Isso era extremamente comum com os cristãos lá dos primeiros séculos, na época das perseguições contra a igreja. Então havia ali uma série de temores, uma série de aflições e de preocupações coletivas que envolviam toda a igreja de Filipos, quanto à sua segurança, quanto talvez à sua própria sobrevivência ao longo do tempo. E Paulo se preocupa com eles nesse particular. Paulo sofre com eles e Paulo se identifica com eles e sabe como está sendo difícil para eles enfrentar aquelas situações. Mas, além disso, evidentemente, Paulo deve ter em mente as ansiedades, os temores e as inseguranças pessoais que todos os indivíduos têm, inclusive os cristãos. O fato de sermos cristãos não nos torna imunes às dores, às lutas, às preocupações, às aflições comuns à raça humana, a todos os seres humanos. E todos nós sabemos, né, na nossa própria biografia, na nossa própria história pessoal, de todas as lutas, de todas as tremendas dificuldades que muitas vezes enfrentamos, ou na nossa própria vida, ou na vida de pessoas que nos são queridas, que nos são chegadas. E o apóstolo Paulo, então, se dirige a esse tipo de situação. Evidentemente, o que o apóstolo censura não é propriamente ter preocupações. Paulo não poderia fazer isso, né? Porque termos algum nível de preocupação é algo absolutamente normal na nossa experiência humana nesse mundo. O que Paulo censura é nutrir essas preocupações, ficar absorvido nelas, permitir que elas se prolonguem e oprimam continuamente o nosso íntimo.
É isso que o apóstolo Paulo acha que não é salutar, que não é saudável para a vida dos filipenses. Não fiquem o tempo todo se concentrando nos seus problemas, nas suas dificuldades, esquecendo outras coisas tremendamente importantes e valiosas para as suas vidas. E a alternativa proposta por Paulo, a alternativa a uma vida de preocupação constante, de cultivo das preocupações, a alternativa proposta, tão bela, proposta por Paulo aos filipenses e a nós, é nada mais, nada menos que uma vida de comunhão com Deus. É esse o antídoto que o apóstolo Paulo propõe para enfrentarmos as nossas aflições e as nossas preocupações. Uma vida de comunhão com Deus, principalmente por meio da oração. E aqui Paulo usa várias palavras, né? Súplicas, petições, ações de graça, em todas as situações das nossas vidas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. É muito preciosa essa expressão final aqui que Paulo acrescenta nesse versículo, porque muitas vezes as aflições, as preocupações, nos levam a uma atitude de amargura e de ingratidão, de insensibilidade em relação àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então nós vemos tudo por esse prisma escuro e sombrio das preocupações, e não temos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas maravilhosas que Deus também está realizando no meio das dificuldades nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E a consequência é que a paz de Deus, essa realidade maravilhosa e quase que indescritível, a paz de Deus livrará o coração e a mente da ansiedade. E é interessante que essa palavra usada por Paulo aqui, guardará, no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, lá no grego, esse verbo, né, guardará, era um verbo que tinha um uso militar, era guardar mesmo no sentido de uma proteção militar. Então, Paulo toma esse termo militar e aplica aqui para aquilo que Deus faz na nossa vida cristã. Então, não se trata de uma paz resultante de meditação, de autoajuda, de promessas humanas, mas algo que vem do próprio Deus, e por isso está além de toda compreensão, como afirma aqui o apóstolo Paulo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta paz guardará então os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E isso é muito precioso, esse em Cristo Jesus, ou seja, tudo isso irá acontecer, deve acontecer, dentro do contexto maior, que é toda a obra de redenção e restauração realizada por Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Deus não nos oferece aqui apenas esse aspecto e pronto. Deus quer nos oferecer tudo aquilo que Ele conquistou para as nossas vidas por meio da obra reconciliadora de Seu Filho sobre a cruz. E entre os efeitos, entre as bênçãos, entre os benefícios daquilo que Cristo conquistou para nós, está então essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas, em último lugar, irmãos, depois de o apóstolo Paulo dizer que nós devemos cuidar do nosso testemunho, cuidar das nossas emoções, ele acrescenta que nós devemos tomar cuidado com a nossa vida mental. Então, esse último versículo aqui, o versículo de número 8. Esta referência que o apóstolo fez à mente sugere a ele um conjunto de medidas preventivas da ansiedade. Como um bom observador da natureza humana que ele era, Paulo sabia que uma causa importante das preocupações é o que colocamos na nossa mente.
Isso é particularmente verdadeiro nos dias de hoje. Imaginem, se era já um problema para os filipenses há 2000 anos, muito mais nos dias de hoje, nos quais se tem expandido enormemente o acesso às informações, por exemplo, por meio das mídias, da internet, das redes sociais e outros recursos, em que as pessoas ficam sabendo de uma quantidade imensa de fatos aos quais antigamente não teriam acesso. Então, hoje nós temos muito mais coisas e muito mais informações com que nos preocupar do que acontecia algumas poucas gerações atrás. E isso muitas vezes deixa as pessoas preocupadas, faz com que percam o sono e cria lá uma série de problemas nas vidas das pessoas, né? Porque as mensagens que elas recebem lá pelo Facebook, pelo WhatsApp e por tantos outros meios que nós conhecemos muito bem. Paulo conclui que um bom preventivo para a ansiedade, então, é ocupar a mente com coisas edificantes e construtivas. E ele apresenta nada menos do que oito atributos daquilo que deveria ocupar o pensamento dos filipenses e certamente deveria ocupar o nosso pensamento. Então, Paulo diz que tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou louvável, seja isso o que deve ocupar o nosso pensamento. Vejam como o apóstolo Paulo aqui nos faz exortações tão práticas, num certo sentido, tão simples, tão singelas, mas tão necessárias e tão frequentemente esquecidas por nós na nossa vida diária, causando dificuldades, sem dúvida, muito grandes para todos nós, por não levarmos a sério estas exortações tão importantes da palavra de Deus. É interessante que lá nos Estados Unidos, exatamente agora, estava havendo lá uma polêmica em torno de uma universidade batista chamada Cedarville. Então, a Universidade Cedarville, porque essa universidade recentemente, agora, questão de dias atrás, resolveu aplicar esse versículo à sua vida acadêmica, né? Então, eles disseram, daqui para frente, na definição dos nossos currículos, dos nossos conteúdos, nós vamos aplicar Filipenses 4:8. No sentido de que não sejam apresentados aos nossos alunos nas salas de aula conteúdos que não vão estar de acordo com essas 8 características aqui. É claro que algumas pessoas discordam, a liberdade acadêmica, etc. e tal, mas é interessante o fato de que essa universidade está dando uma atenção toda especial para esse versículo do qual estamos tratando aqui. E, evidentemente, o apóstolo Paulo, por extensão, sugere que o oposto de tudo isso deve ser evitado. Ou seja, aquilo que é falso, que é injusto, que é impuro, que é detestável, que é infame, que é viciado, que é condenável, tudo isso deve ser afastado das nossas mentes e dos nossos corações, se nós quisermos ter uma vida alegre, equilibrada e gozar dessa paz que o Senhor deseja para todos nós. Queridos irmãos, tendo feito todas essas colocações, eu devo acrescentar que, evidentemente, isso não é tudo o que diz respeito à vida cristã. Ao fazermos estas ênfases nestas exortações do apóstolo Paulo, nós não estamos querendo dizer, bom, vida cristã é isso e ponto final, nada mais interessa. É claro que existe uma infinidade de outras coisas que são necessárias, que são importantes, que são relevantes para a nossa vida cristã. Por exemplo, o nosso envolvimento lá fora com as necessidades das pessoas, até com os problemas enfrentados pelo nosso país, pela nossa sociedade, uma infinidade de coisas que fazem parte também da nossa vocação cristã e do nosso testemunho cristão. Mas, sem dúvida, se nós cultivarmos essas coisas que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, nós estaremos melhor capacitados e mais qualificados para também realizar outras coisas importantes na nossa vida e na vida da nossa sociedade. Concluindo, preocupado com o bem-estar e o testemunho dos seus amigos filipenses, Paulo lhes deu esses conselhos que continuam sendo tremendamente necessários para hoje. Em primeiro lugar,
recapitulando, devemos tomar cuidado com a maneira como tratamos os outros. Existem cristãos que têm um bom conhecimento bíblico e doutrinário, mas falham no trato com as outras pessoas, crentes e descrentes. Muitos obreiros cristãos têm danificado o seu ministério por não darem atenção a esse preceito. Eu não vou citar nome aqui, mas há poucos anos atrás, há 3 anos, um pastor de uma famosa e grande igreja evangélica lá dos Estados Unidos pediu demissão, depois de vários anos trabalhando naquela igreja. Por que ele pediu demissão? Um relatório feito por uma comissão que investigou lá uma série de problemas associados ao ministério desse pastor concluiu o seguinte a respeito dele: culpado de arrogância, reagindo a conflitos de modo temperamental, usando linguagem áspera, exercendo a liderança de forma autoritária. E esse tipo de atitude causou males terríveis, então, para o ministério deste homem de Deus. E certamente foi um desestímulo para muitas pessoas que estavam ali sob os seus cuidados espirituais, seus cuidados pastorais. Então, irmãos, isso nos mostra como nós devemos tomar cuidado com essa área das nossas vidas, né? Como nós devemos ser responsáveis na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, porque às vezes, de maneira imperceptível, por certas atitudes nossas ou até por certas omissões nossas, às vezes não são coisas que fazemos, são coisas que deixamos de fazer quando deveríamos ter feito, nós podemos estar causando males a outros e, de um modo mais amplo, ao próprio corpo de Cristo. Em segundo lugar, de maneira ainda mais fundamental, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos cuidar da nossa vida interior, da qual o testemunho externo será uma consequência. A oração e a gratidão precisam ocupar um espaço maior nas nossas vidas, na nossa vida cristã, e a palavra de Deus deve ocupar um espaço maior nos nossos pensamentos. Uma expressão do apóstolo Paulo, em outra parte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma vida interior bem ordenada e uma vida exterior bem conduzida. Eis a proposta salutar de Deus por intermédio do apóstolo Paulo aos crentes filipenses e aos cristãos atuais. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos, nesse momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por esta pequenina, mas tão valiosa porção da Tua palavra. Por esses preceitos, por essas exortações tão valiosas e tão necessárias para as nossas vidas, dirigidas a nós pelo Teu servo, que foi o apóstolo Paulo. Ajuda-nos, Senhor, a não somente compreender o que é bastante fácil, mas a colocar em prática essas verdades, essas realidades nas nossas vidas, para que nós sejamos edificados, para que as pessoas ao nosso redor sejam beneficiadas, para que a Tua obra seja enriquecida, a Tua causa seja promovida nesse mundo, e, acima de tudo, para que o Teu grande nome seja glorificado. Ouve, Senhor, a nossa súplica, a nossa petição, que fazemos também com gratidão por Cristo Jesus. Amém.